Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e hoje é dia de responder book tag. A tag 5 estrelas foi criada pelo Otávio do canal Palco de Leituras, todos os créditos estão aqui no box de informações e como o nome indica, ela consiste em falar daqueles livros que a gente avaliou com 5 estrelas. E o primeiro item é um livro 5 estrelas que não foi favoritado. E a minha escolha aqui ficou para Pessoas Normais, da Sally Rooney, que foi um dos melhores livros que eu li em 2020. Eu achei a história incrível, ela tem um ar um pouco de Um Dia do David Nichols, tanto porque ela traz a história de dois amigos e a gente vê a amizade dos dois e os dois evoluindo, né, ao longo de vários anos, e também porque o tempo é extremamente importante na narrativa, né, como eu mencionei, a gente tem essa amizade deles ao longo de vários anos, mas não só isso, né, o livro ele fala muito da questão da efemeridade, do quanto as coisas são passageiras, do quanto as coisas podem mudar, e a gente sente isso inclusive na própria narrativa, uma narrativa que ela é muito focada no próprio presente, a gente sente o tempo todo a sensação da presentificação, até porque entre um capítulo e outro a gente tem a separação de vários meses, e aí fica com aquela sensação um pouco, né, de que os eventos não são assim tão conectados. Óbvio que eles estão conectados, há uma linearidade entre as coisas, mas a gente fica com essa sensação, né, de realmente blocos narrativos. Ela é uma narrativa que, por exemplo, os diálogos não são sinalizados por pontuação, eles ficam, né, todos misturados ali, a narrativa realmente mostrando como as coisas são todas fluidas, né. E assim, para além da questão narrativa dele, que é muito bem construída, a Sally Rooney tem uma sensibilidade gigantesca para falar de diversos temas. Saúde mental é um tema extremamente importante na leitura, ela pontua questões políticas, ela fala da questão da individualidade, o quanto os encontros que a gente tem na nossa vida, encontros, desencontros, afetam a nossa vida como um todo, o quanto a gente é marcado por isso. Então assim, foi um livro que no final foi tão doloroso, mas tão real, tão verdadeiro, tão bonito. Eu me conectei demais com as personagens. Então enfim, ele é um livro 5 estrelas porque eu acho ele incrível na construção dele, a maneira de como me envolveu, mas eu acho que faltou alguma coisa pra virar favorito. Eu acho que quando um livro vira favorito é porque a gente faz uma leitura às vezes mais com o coração do que racionalmente falando, e acho que só faltou esse a mais ali pra eu sentir esse clique com a leitura. O segundo item é um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. Eu acho que esse exemplo aqui complementa muito bem o que eu tava falando no item anterior, porque são aqueles livros que não necessariamente vão ser livros perfeitos, que a gente até pode encontrar pontos nele aí questionáveis, pontos a se discutir, mas que proporcionam uma leitura assim tão envolvente, acaba sendo uma leitura tão gostosa de ser feita que a gente não consegue dar menos do que 5 estrelas. E um livro que foi assim pra mim é o Novembro 9, da Colleen Hoover. Se você me perguntar, esse livro tem problemas? Eu não sei responder. Primeiro porque faz muitos anos que eu li, então detalhes da história já me escaparam, mas também no dia que eu fiz a leitura, assim, foi um livro que eu li em pouquíssimas horas. Eu comecei a ler de noite e eu terminei de ler naquela mesma noite. Eu nem avancei tanto assim na madrugada, sabe? Foi realmente sentar e ler porque eu não conseguia parar. Então foi um livro que eu devorei, que eu me envolvi demais, que ele me trouxe várias emoções diferentes ao longo da leitura, aquela coisa da gente ficar realmente fisgado, tanto que ele é um dos meus livros favoritos da Colleen Hoover, justamente por causa disso, por causa da leitura frenética e gostosa que me proporcionou. Mas que se eu fosse fazer uma leitura mais atenta, mais racional, pode ser que eu encontrasse problemas que na época ignorei completamente. Um livro 5 estrelas que te surpreendeu. E a minha escolha ficou aqui pra Bailarina Fantasma, da Socorro Acioli. Gente, que livro incrível! É aquele livro fofurinha e ele é tão bonito, e a questão aqui, foi meu primeiro contato com a escrita da Socorro Acioli, eu ainda não li outras coisas dela, eu quero muito ler A Cabeça do Santo, que é livro adulto, esse aqui é livro infanto-juvenil. E assim, eu já tinha ouvido falar bem da Socorro Acioli, eu quis conhecer a escrita dela e eu fui assim, né, vamos ler, vai ser um livro fofo, vai ser um livro legal. E o livro foi muito mais do que eu imaginava, ele é um livro extremamente rico. Ele se passa em Fortaleza, a gente tem um pai que é um arquiteto e tá trabalhando num projeto de um teatro da cidade, e ele leva a filha dele com ele pra esse teatro, e enquanto ela tá lá, ela começa a encontrar fatos um tanto quanto estranhos e sobrenaturais
sobrenaturais sobre aquele teatro. Então ele é um livro também que vai mesclar muito presente com o passado. E essa história que ele traz do passado é uma história tão impactante, sério. Foi um livro também que eu devorei e que eu terminei muito emocionada, completamente envolvida. É um livro muito indicado para crianças aí, né, de uma faixa, sei lá, a partir de uns 9, 10 anos, mas que também aquece o coração dos adultos. Um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. E eu acho que um dos últimos aí que eu li, que eu dei 5 estrelinhas e que foge, né, do meu estilo de leituras é o Flores para Algernon, simplesmente porque ele é um livro de ficção científica e não é um gênero que eu tô tão habituada assim a ler. A história é extremamente forte pelas mensagens que ele passa. Então a gente tá falando de um protagonista que ele tem um déficit severo de inteligência e ele é submetido a um procedimento que promete aumentar o QI dele. E a partir disso a gente tem diversos questionamentos envolvendo o capacitismo, os limites éticos também da ciência, e a gente também percebe a força da história pela narrativa, porque ela é uma narrativa que se dá em forma de relatórios que o protagonista vai escrevendo, e a gente percebe as modificações que ele vai passando pela própria escrita dele. Então a escrita começa com diversos erros que vão se atenuando conforme a história vai passando, e é um livro também extremamente emocionante. Um livro 5 estrelas de não ficção, e a minha escolha ficou para Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que na verdade ele foi uma palestra que a Virginia Woolf deu na década de 1920 e que depois foi compilado em livro. E aqui ela questiona a presença feminina na literatura, né? Ela foi convidada para falar sobre isso, e aí ela começa justamente com onde estão as mulheres na literatura. Foi dado espaço a essas mulheres antes, e ela vai pontuando diversas questões, né, de gênero, mostrando por que a gente tem uma presença esmagadora de homens brancos, enfim, na literatura em detrimento de outras pessoas, e o foco aqui são as questões de gênero. Ela traz um debate muito rico por meio de uma leitura que é muito fluida e muito interessante. Um livro 5 estrelas que valeu o hype, e um dos últimos livros hypados que eu li foi o Espere Até Me Ver de Coroa, da Leah Johnson, né? Então quando o livro saiu, eu vi muita gente falando super bem dele, e aí eu fiquei curiosa pra fazer a leitura, e eu não me arrependi nem um pouco. Ele é uma comédia romântica jovem e adulta, ele traz uma protagonista que tá no ensino médio, ela tem ansiedade, ela tem toda uma pressão ali em cima dela, ela se cobra demais, porque ela precisa de uma bolsa de estudos pra faculdade que ela sonha em cursar, e aí ela vê como uma única oportunidade dela conseguir isso, é se ela conseguir ser a rainha do baile na escola dela, só que ela é uma jovem negra, basicamente excluída da escola dela, que foge dos padrões, então assim, ela tem quase nenhuma chance de conseguir ser a rainha do baile. A narrativa é muito fluida, tem diversas passagens assim que eu me peguei rindo alto, porque foi realmente muito divertido. Eu me conectei muito com a protagonista por conta da ansiedade dela, a cobrança que ela tem em cima dela, então é um livro que ele também traz debates que são muito pertinentes, mas feitos de uma maneira muito leve, muito fluida, e ele é um livro muito forte, com um final muito poderoso, especialmente pela representatividade que ele traz, né? Pela maneira de como ele vai proporcionar que muitas outras garotas, muitas outras mulheres possam se enxergar na protagonista, na posição que ela tá aqui. E aí, por fim, um livro 5 estrelas pra todo mundo, menos pra você. Eu sempre acho muito difícil, né, pensar em algo que seja unânime, porque na verdade nada é unânime, mas eu tentei, assim, forçar a cabeça pra pensar em algo que muita gente ama, e eu fiquei tipo... E aí, nesse caso, né, acho que acaba sendo sempre o exemplo que eu dou nessas perguntas é o Stephen King. E no caso, então, eu escolhi o Iluminado para representar, porque é um grande clássico. O Stephen King é um autor enorme, um autor de peso, mas é um autor que não funciona pra mim. Eu não consigo me envolver com as histórias dele, com as narrativas dele. Então, assim, eu acho que esse é um dos livros que poderia entrar aqui nessa categoria, porque, ok, eu consigo reconhecer que ele é um bom livro, mas ele não tem o apelo pra mim que ele acaba tendo pra muita gente. Então, mesmo que eu reconheça que ele é um bom livro, não consigo ser 5 estrelas, porque é aquela leitura assim que eu fiz, tipo, lendo o livro e pensando no que eu ia comer mais tarde, sabe? E é isso, já deixa aqui pra mim nos comentários, então, o que vocês acharam desses livros que eu selecionei, quais seriam as respostas de vocês pra essa tag. Se você assistiu, então, até aqui, muito obrigada pela audiência. Pra ajudar também o meu trabalho, já deixa sua curtida. Pra quem não tá inscrito aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha também nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.